O Vasco jogou como nunca e perdeu como sempre. É o seguinte, rapaziada. Hoje Vasco e São Paulo na casa do São Paulo, no Morumbi. E mais uma derrota. Vamos começar a falar de Série B? Vamos! Aqui é a escalação escolhida hoje pelo Maurício Barbieri. A gente tem aqui nesse time titular coisas que chamam a atenção de novo. De novo Galazza no time titular, de novo Barros. O Barros eu nem peso muito na dele, porque tipo assim, nem é muito culpa dele. Pra mim pesa mais a diretoria ter montado um time, ter tido um certo dinheiro ali, mas depender do moleque que é tão novo pra ser titular, pra, sabe, empurrar a bomba pra cima do menino. O Galazza já não é tão moleque assim não. Fez gol hoje e tal, mas assim, depender do Galazza é o problema. Aí de resto aqui é mais do mesmo. O Vasco, se eu não me engano, não mudou nada em relação ao último jogo. Tem aquele ditado que diz que em time que está ganhando não se mexe. No Vasco não se mexe nem quando tá perdendo. Aí você me pergunta, beleza, Josão, mas o que você sente vendo esse time? Sensação de desespero, é o que eu sinto. Antes de começar a falar do jogo, a OneFootball está patrocinando esse vídeo aqui. Pra você que ainda não conhece, é um aplicativo de informações, notícias, placares ao vivo de futebol. Tem tudo lá organizadinho. Se você aí torce pro Vasco, torce pro São Paulo, torce pra qualquer time que for, se você ainda não tiver baixado no seu celular, você escaneia esse QR Code aqui, baixa que é de graça e é realmente muito bom, tá ligado? O link também vai estar aqui na descrição. Você vai ter tudo alinhadinho, as informações, tudo do seu time, dos outros times, se você quiser, se não quiser também não precisa, é realmente bem da hora, baixa aí. Vamos falar do jogo, pessoal, porque é o seguinte, deixar a fotinha aqui do Pedro Raul, apesar de não ter muito a ver com ele, o Vasco, assim como em quase todas as outras rodadas do Brasileirão até esse momento aqui, faz bons primeiros 20 minutos. No último jogo, contra o Santos, para poder comparar aqui um jogo com o outro, o Vasco dentro de São Januário, naquela oportunidade, naquele jogo, o Vasco também fez bons primeiros 20 minutos, tá ligado? Começou jogando bem, tinha ali alguns chutezinhos aqui e ali, só que naquela oportunidade tomou um gol. Hoje não foi diferente, né? Começou bem, a gente teve um chute do Galazza no comecinho e depois teve outro que, se eu não me engano, foi do Figueiredo. Ali o goleiro de São Paulo teve que trabalhar, outra bola passou perto do gol. Enfim, levou um certo perigo, mas isso não adiantou de nada, porque quem fez gol foi o time rival. Eu tô rindo aqui porque eu já tô coringando, nem sei mais o que eu tô... Sabe? Vamos ver aqui o gol do São Paulo, porque olha só, bola dentro da área, um lance bem esquisito, ninguém encosta pra marcar, um lance todo torto, gol. Aqui, o que a gente pode comentar pra você vascaíno que já me acompanha jogo após jogo aqui? Robson Bambu, de novo, no lado dele com o Pumita, lateral que joga ali com ele. O gol surge por esse lado, mais uma falha. Eu acho que hoje o técnico Maurício Barbieri, se fosse pra chutar, o cara que mais tem chance de ir pro banco e dar a vaga pra outro alguém, é o Bambu dar a vaga pro Capasso. O Capasso errou naquele lance lá do Campeonato Carioca, entregou a bola no pé do... Nem lembro quem, acho que era jogador do Flamengo, se eu não me engano, foi no jogo contra o Flamengo. Já nem lembro mais. Mas enfim, o Robson Bambu entrou no time titular. Naquela época, logo que o Capasso, né, perdeu vaga, o Robson Bambu entrou bem. Eu gostei do jogo que ele fez com o Flamengo. Não posso ser, sabe, hipócrita, mentiroso, falar que ele sempre jogou mal. Não, começou jogando bem na titularidade, porém hoje tá deixando a desejar demais. E mais um gol nas costas dele. Nas costas, assim, no lado dele, tá ligado? Problemático, o Vasco começa bem, toma gol e tal. Depois de tomar esse gol, é importante, como é que o seu time reage quando está perdendo? O Vasco leva perigo com o chute do Peck, mais uma vez. O Peck, que é um dos poucos ali que parece que ainda tenta alguma coisa. Só que aí, mais um gol de São Paulo. Nestor. Vamos ver aqui, eu já comento com vocês, porque num contra-ataque, o Nestor corta ali e faz o gol, um baita gol. Parece que o Nestor, pra quem é São Paulino e estiver vendo isso aqui, pode confirmar melhor. Parece que o Nestor nem é lá um grande craque, mas contra o Vasco, até eu faço gol. É a sensação que o time do Vasco passa. Belo gol do Nestor, uma jogada tipo que o São Paulo nem tava bem no jogo nesse momento, vamos ser sinceros aqui, o Vasco tava dominando o lance lá no ataque, o Vasco tava ficando com a bola, até porque estava perdendo, mas aí no contra-ataque o Nestor faz um baita de um golaço. Problema na zaga do Vasco mais uma vez, falha de marcação, um meio-campo que marca fofo muitas das vezes. É complicado, tá ligado? Porém, ainda no primeiro tempo, o Vasco diminui aqui com o menino da base, o Barros, que eu até falei que não ia pesar muito na dele, que hoje jogou bem só no primeiro tempo, até porque ele foi substituído pro segundo. A gente vai ver que o gol dele, e tem muita coisa polêmica, eu acho que é polêmica pra comentar, porque a bola vai na área do Matias Galazza, que eu critiquei, pra ser justo aqui comentando, e o Eric Barzão, o Barros faz o gol. Tô misturando gente aqui. Gol dele, gol de cabeça, gol de cruzamento, gol de jogada aérea, que é tudo que o Vasco faz. Parabéns ao menino,
bom gol, bom primeiro tempo, tá ligado? Não é nada, tipo, grandioso, mas também não atrapalhou o time, muito pelo contrário, até ajudou fazendo gol, diminuindo a desvantagem. Por outro lado, cadê o Pedro Raul? Isso aqui que é um negócio que eu ia falar que é mais ou menos polêmico. O Vasco, hoje, o que pra mim é um problema, é um time que vive de jogada aérea. Não consegue construir nada pelo chão tocando bola, tá ligado? O Figueiredo, que eu até gosto, mas o Figueiredo, quando ele tem a bola no chão, e assim, ele percebe que tem um micro perigo dele perder a bola, a primeira coisa que ele faz é chutar pro gol. Então, o Vasco tem isso, tem o Figueiredo chutando a torta de direito e tem cruzamento pra dentro da área toda hora. O caso do Figueiredo é culpa do Figueiredo, é o jeito dele de jogar bola. O caso dos cruzamentos é o Maurício Barbieri, é o técnico. É a orientação. Os jogadores só estão seguindo o que o técnico mandou fazer. Os caras cruza na área. Meu Deus do céu, é só isso que o time tem. E por que tá aqui o Pedro Raul? E por que eu falei dele? Porque toda hora a bola vai na área e cadê o cara que tem 1,92m e é o centroavante que nunca aparece? É impressionante. Assim, no último vídeo, o Vasco perdeu e eu limpei a barra do Pedro Raul e falei que, pô, hoje ele não tem culpa. É o que eu falei contra o Santos. Inclusive, pra mim, ele sofreu um pênalti lá que não foi marcado. Assim, o Vasco perdeu lá, não jogou bem, mas até então, sabe, não tinha muitas coisas pra falar do Pedro Raul. Hoje eu queria comentar sobre isso. Como é que pode um time que faz 357 milhões de cruzamentos dentro da área, todo jogo, não ter o Pedro Raul fazendo gol? É impressionante, pô. O cara tem 1,92m, o cara é o centroavante. Tipo assim, ali é pra ele tá aparecendo. Mas quem aparece é o Barros. É a senhora, sua mãe. Aparece todo mundo, menos o Pedro Raul. E assim, beleza, dito isso, e aí, Barbieri, vai ser só isso? Tá ligado? Agora, esquece o Pedro Raul, segue pensando no Vasco como um time. Na hora que o Vasco faz o gol, se eu não me engano é na hora do gol mesmo, o Barbieri, o pessoal da televisão falou, o Barbieri vira pro banco e fala, ó, tá vendo? É isso aí, tem que caprichar no cruzamento. Tipo, ó, tô gostando. É só isso. Tá ligado? Ah, beleza, o Vasco aprendeu a fazer chuveirinho. É da hora. Você tem, sabe, um treinamento ali de cruzar bola na área, às vezes funciona, mas é só isso. Para e pensa, não só aqui no Brasil, mas olhando na Europa como um todo, olhando em qualquer lugar que você quiser. Que time que você lembra, que time que fez uma boa campanha, ganhou algum bom campeonato, que só tinha jogada aérea, que só cruzava na área? Não tem. Tá ligado? Tipo assim, se o time não consegue construir nada pelo chão, nunca, não dá pra chegar a lugar nenhum. Dá pra jogar mais ou menos todo jogo e perder, que é o que o Vasco tá fazendo. O Vasco joga mais ou menos, não faz partidas, tipo, horrorosas, às vezes faz sim. Enfim, na maioria do tempo, o Vasco, tipo, meio que domina o jogo, foi o caso de hoje. Mas o que adianta dominar se não vai fazer gol e vai ganhar a partida? Vamos dar sequência. Logo após isso, intervalo 2-1 pro São Paulo. São Paulo ganhando dentro de casa. Perder pro São Paulo não é um absurdo, principalmente dentro do Morumbi. O São Paulo, apesar de, sabe, não viver seus momentos de glórias máximas, mas o São Paulo é um bom time. O problema é que o Vasco não perde só pro São Paulo. O Vasco perde pro Bahia, o Vasco... Qual foi outro time nada a ver que o Vasco perdeu? Pro Santos também. Enfim, aí, sei lá, empata com gente grande, empata do Palmeiras, do Fluminense. Tá, porra, passou uma moto com todo barulho aqui. Mas, enfim, voltando ao raciocínio, o Vasco perder pro São Paulo não é um problema. O problema é não ganhar de ninguém. Ganhou do Atlético Mineiro lá na primeira rodada, mas a gente já tá na 7ª, e até então não ganhou mais de ninguém. O Vasco, se fosse só uma derrota pro São Paulo, mas tivesse ganhado do Curitiba, que empatou, se tivesse ganhado do Bahia, que perdeu, se tivesse ganhado do Santos, que perdeu também, estaria tudo bem. O problema é que o Vasco não ganha do São Paulo, não ganha do fulano, não ganha do Beltrano. Vamos dar sequência, porque assim, como eu falei, isso aqui era intervalo. Nesse momento, o Barros, que tinha acabado de fazer o gol, teve que ser substituído. Opção do Barbieri, porque ele já tinha um amarelo, então, né, nem é tão opção assim. No lugar dele entrou Alex Teixeira, acho que foi. Se eu não me engano é isso, posso estar errado, mas eu acho que é isso. O Alex Teixeira meio que começou a fazer uma espécie de dupla de zaga com o Pedro Raul, mudou ali a escalação e tal. E aí, o Vasco voltou para o segundo tempo, assim como ele iniciou o jogo, pressionando. Em mais um cruzamento, acontece isso aqui, ó, acompanhe comigo. Bola na área, um bate-rebate danado, o Peck fica com a bola ali e chuta no travessão. O que eu queria chamar a atenção aqui? Acho que tem uma fotinha do Peck aqui, tem. Peck mais uma vez tentando ajudar, poderia ter feito esse gol, sabe? Dá pra criticar, dá pra falar que pelo menos ele participou, mas não é isso que eu queria chamar a atenção. Eu queria chamar a atenção a mais uma bola na área, o Vasco só tem isso, e de novo não tem o Pedro Raul. Cadê o Pedro? Enfim, tô me tornando repetitivo, vocês já entenderam o meu ponto aqui, comenta aí quem concorda. Quem discorda, comenta numa boa aí, explicando porque você discorda, que a gente troca uma ideia. Tudo bem? Tudo bem. Depois, um pouco mais pra frente, o Vasco faz mais substituições. Finalmente entrou o Orelhano, que eu já falei aqui, que eu não sei como que não tem espaço nesse time, sabe como que não tem mais minutos. E tudo bem, entra o Orelhano, pra mim deveria ter entrado até mais cedo. O problema é Carabarral entrar.
Tira o Pedro Raul, finalmente, só que coloca Carabarral. O Carabarral é aquele tipo de jogador profissional que você vê ele em campo e você fala, caramba, tem um cara aqui na minha rua que joga mais que ele. Por que será que esse cara aqui da minha rua não virou profissional e esse cara aqui virou? É o Carabarral. Por incrível que pareça, por ironia do universo, do destino, chame como você quiser, o Carabarral, junto ao Matias Galarza, vai lá e participa de um gol. O Matias Galarza faz um belo chute, inclusive, e aí a gente vai ver aqui, ó, no cruzamento dentro da área, cadê? O Galarza domina e chutou muito bem. Galarza fez o gol. Isso torna ele uma pessoa incriticável? Creio eu que não. Mas parabéns, mérito pro moleque aqui que até esse momento estava ajudando o Vasco. Ele é substituído assim que acontece o gol do Vasco. Como eu falei no começo, o meu ponto não é o Galarza em si, é o Vasco só ter ele. Isso é um problema, tá ligado? Isso é um time mal montado. Agora, dando sequência, nesse momento aqui, eu estava pronto para fazer esse vídeo sem criticar o Maurício Barbieri. Eu fico muito me perguntando se, se já é hora de começar a criticar treinador, porque quando a gente começa a criticar treinador, faz parecer que a gente quer a demissão dele. Por isso, eu fico me perguntando se é certo já começar a cobrar, tá ligado? Como o Vasco tinha empatado nesse momento, num gol de jogadores que meio que quase ninguém gosta, mas ele gosta e confia, eu falei, vai ver que o cara tem ali algum mérito, vou guardar a crítica pra mim, vamos deixar para um futuro. Só que o São Paulo vai lá e faz mais um gol e depois vai lá e faz mais outro. Um monte de menino da base, do São Paulo inclusive, se eu não me engano são 3 jogadores da base. E aí sim, volta aquilo, o Vasco acaba tomando uma porrada de gol e aí eu sou obrigado a criticar sim o Maurício Barbieri. Se tivesse empatado, eu ia poupar ele dessa. Não quero dizer com o que eu vou falar aqui agora que ele já merece ser demitido, mas enfim, tem coisas a se questionar. Primeiramente, essa questão do Vasco, às vezes, até jogar mais ou menos bem. O placar de hoje, para ser justo, o placar de hoje é injusto. O Vasco não jogou tão mal para ter perdido de 2 gols de diferença. Mas aconteceu. Então assim, o Vasco joga mais ou menos bem, só que perde. Estaria tudo bem na minha visão se perdesse para time grande, só que fizesse o dever de casa de ganhar de time mais fraco. Mas o Vasco perde pro grande, perde pro médio, perde pro fraco, aí é complicado. Outra questão pro senhor Maurício Barbieri. Gostar dessa parada de só ter cruzamento dentro da área. Se a gente for ficar nisso, e principalmente se for ficar nisso, e o Pedro Raul não conseguir entrar no jogo, a gente não vai em lugar nenhum. E daqui a pouco vai estar começando a pensar em Série B de novo. Terceira coisa. O Pedro Raul, já estando fora do jogo, tomou mais um cartão amarelo e ele está fora do próximo jogo. É a chance do Maurício Barbieri surpreender a gente. Por quê? Porque o time do Vasco é muito montado em cima do Pedro Raul, que ele é o único centroavante e tal. Pro próximo jogo não vai ter ele. Será que finalmente entra um Orelhano de titular? Não exatamente centroavante, até porque não tem cabimento, mas mudando a formação? É a terceira coisa que eu queria pontuar aqui. No próximo jogo, a gente vê se o Vasco cresce ou não. O Vasco vem numa decrescente partida após partida. O Vasco começa o Campeonato Brasileiro ganhando e de lá pra cá é só jogo esquisito um atrás do outro. Vamos ver, porque agora ele vai ser forçado, esse sujeito aqui vai ser obrigado a mudar alguma coisa. Vamos ver se melhora um pouco. Se melhorar, ele ganha mais um tempo aí, né, pra tentar alguma coisa. Se o Vasco perder mais uma ou ficar só no empate na próxima partida, o bagulho piora. Lembrando que da próxima rodada, se eu não me engano, é o Fortaleza e depois tem o Flamengo. Tem que melhorar, porque senão vai dar ruim. É nóis, obrigado. Se continuar desse jeito, daqui a pouco vamos estar falando de Série B de novo. Meu Deus do céu.